Olá pessoal, eu me chamo Igor, sou professor de Novo Testamento e vou acompanhar vocês agora nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Vocês na verdade vão acompanhar essas aulas, né? E esse material que está sendo produzido, ele vai agregar o conhecimento de vocês, aquilo que vocês já estão estudando no material didático que vocês recebem na apostila do seminário. Novo Testamento 1 é a introdução ao Novo Testamento. E nessa aula nós vamos entender o ambiente histórico e cultural que antecede a chegada de Jesus, e a partir daqui nós vamos entender então o nome, ou melhor, o significado dos nomes de cada grupo que vai aparecer no Novo Testamento. Eu sei que para o leitor da Bíblia às vezes é um pouco confuso, tantos nomes e tantas expressões que são novas e a maioria delas você não encontra no Antigo Testamento, elas começam a aparecer então no Novo Testamento a partir do Evangelho de Mateus, e aí nós vamos entender de onde surgiram e qual a função de cada um desses grupos. Para que nós continuemos aqui, é importante que o aluno de Novo Testamento ele também seja um leitor do Antigo Testamento. Essa segunda parte da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, intitulada de Novo Testamento, e aí se você é um conhecedor da Bíblia, você vai entender que a partir de Jesus há um Novo Testamento, uma nova aliança, um novo pacto. O autor aos Hebreus trabalhou isso de maneira fenomenal, mostrando no capítulo 9 da sua epístola que um Novo Testamento ele passa a ter valor a partir da morte do testador, e isso se cumpre na vida de Jesus quando morre e está então validando esse testamento. Claro que nós, cristãos, cremos que ele não apenas morreu, mas também ressuscitou, venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Mas como eu estava dizendo, você precisa ser também um leitor do Antigo Testamento e procurar entender um pouco e talvez muito da história do Antigo Testamento. E resumindo, nós não temos tempo aqui e nem eu sou o professor da disciplina, mas nós precisamos entender que o povo de Deus, primeiramente, após a divisão do reino, né, Israel e Judá, primeiramente Israel vai ser levado cativo para a Síria e aí não vai aparecer mais na história. E um século aproximadamente depois, o Reino do Sul, chamado de Judá, com a sua capital em Jerusalém, vai cair nas mãos dos babilônios, né? E aí você lembra de Nabucodonosor, você vai lembrar da história de Daniel, você vai lembrar de Jeremias, que ficou e que presenciou a catástrofe da nação e que registrou tanto no seu livro profético quanto na Lamentação de Jeremias, né, como é intitulada na nossa Bíblia. E aí eles vão e são levados cativos, e aí você tem os livros que falam do período que eles voltam do cativeiro, e eu menciono aqui Esdras, Neemias, que são os livros que registram o regresso então do povo de Deus para habitar de novo na sua terra. Tá? Do final do cativeiro até o nascimento de Jesus, a nossa Bíblia ela não trata. E ali nós temos 400 anos de história que não são registradas na Bíblia, e óbvio que Deus tem uma razão para não ter deixado esse registro, que é o que nós chamamos de período interbíblico, tá? Ou período intertestamentário, que é entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, um período aproximado de 400 anos ali de história que não é registrada porque não houve escrito inspirado. Às vezes a gente fala que é o período do silêncio de Deus, e nós não estamos dizendo com isso que durante 400 anos Deus não falou, mas nós estamos afirmando com isso que durante esse período não houve literatura inspirada por Deus. Então é importante nós entendermos esses detalhes. Nós vamos nos lembrar também daquilo que Daniel profetizou sobre uma estátua, né, que tinha várias partes, que tinha a cabeça de um material, o tórax de outro material, o abdômen, as pernas, os pés, e nós vamos perceber
o cumprimento dessa profecia de Daniel nesse período de 400 anos, onde a gente vê os reinos, os domínios do mundo e qual a relação, e é isso que nos interessa, qual a relação desses domínios com os judeus. Bem, nós precisamos lembrar que os babilônicos, quando eles venceram, quando eles dominaram os judeus, eles não permaneceram no poder por muito tempo. Logo depois, o Império Babilônio caiu diante do Império Medo-Persa. Aqui a palavra medo não tem nada a ver com sentir medo, com temor, tem a ver com o povo vindo da Média. E eu deixo aqui uma dica também para o aluno de Novo Testamento: é importantíssimo dominar a geografia bíblica. Eu sei que vocês vão ter, ou já tiveram, eu não sei qual é a sequência do curso, a disciplina Geografia Bíblica, mas o aluno, o leitor da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, precisa sempre ter em suas mãos, ao lado da sua Bíblia, um atlas bíblico, um mapa, e a maioria das Bíblias já tem seus mapas, as Bíblias de estudo, principalmente tem mapas ali como adicional para o leitor. E não adianta só ter aquilo ali bonitinho enfeitando na nossa Bíblia. Nós precisamos entender, olhar as cidades, lembrar quais são os reinos do norte, do sul, o mar Mediterrâneo, quais os países ou regiões que estão à margem do mar Mediterrâneo e tantas outras regiões que é importante nós termos assim um conhecimento básico, mas eu diria um pouco melhor do que o básico, certo? Então, os impérios Medo da Média e Persa da Pérsia, obviamente, se unem e dominam, então, vencem a Babilônia, e todos os povos que estão debaixo do poder da Babilônia passam a estar debaixo de seu poder. É no período dos Medo-Persas que então começa a reconstrução do templo e também a reconstrução dos muros da cidade, como eu falei anteriormente, que é registrado nos livros de Neemias e Esdras, principalmente. Quando eles voltam, então, esse período de 400 anos ali no meio da nossa Bíblia, ele começa com o domínio dos persas, tá? Qual era a relação dos judeus com os persas? Era uma relação boa, era uma relação amistosa. Os persas permitiram que os judeus voltassem para sua terra, reconstruíssem o seu templo, cultuassem o seu Deus. Então continua sendo uma cidade, um país subjugado que paga os seus impostos para o Império Persa, mas que tem a sua liberdade religiosa, a liberdade da posse da terra, do cultivo da terra, do trabalho, de desenvolver o trabalho, enfim. Então essa é a relação que os persas têm com os judeus, tá? Se você foi um bom aluno de história na escola, especialmente no ensino médio, você vai lembrar então de um nome que aparece com muita ênfase: Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Em 321, você vai ter esse personagem, melhor dizendo, 323, você vai ter esse personagem em evidência na história. Ele, com o seu exército, ele vai conquistando espaço, vai conquistando povos, vai avançando nas fronteiras e ele vence então os persas. Existem até filmes como Os 300, um filme que você encontra aí nos meios de filmes, Netflix, enfim, outras plataformas. Você encontra ali 300 e 300, a ascensão do Império, onde você vai ver que os gregos venceram os persas na Batalha de Maratona. Só estou mostrando para vocês se localizarem na história para ver que a Bíblia não está alheia à história do mundo à sua volta, Então, os gregos dominam o mundo da época, o mundo conhecido, e os judeus que antes pagavam os seus impostos aos persas, agora estão sujeitos aos gregos. Tá? O domínio de Alexandre é muito curto, ali cerca de 10 anos, e ele morre muito cedo, e os seus generais vão se dividir, o seu império vai se dividir em vários
outros impérios. Nós queremos dar uma atenção especial a 2 impérios que partiram dos generais de Alexandre, porque esses 2 impérios têm uma relação direta com os judeus, e é isso que nos interessa aqui. Então você vai ter os Ptolomeus, que tem a capital no Egito, e você vai ter os Seleucidas na Síria com a capital em Antioquia, tá? Ou seja, o primeiro ao sul e o segundo ao norte, e a Palestina no meio, no fogo cruzado entre esses 2 grupos que vão rivalizar entre eles, embora sejam ambos da mesma nacionalidade. Então, os Ptolomeus e os Seleucidas, tá? O primeiro grupo, os Ptolomeus, eles são um grupo que, de certa forma, eles favoreceram bastante os judeus. Eles vão reinar sobre os judeus entre 321 e 198 antes de Cristo, tá? Se eu não falei antes, agora estou enfatizando que todos os números que nós vamos encontrar no período interbíblico referente à data vão ser sempre AC, ou seja, antes de Cristo, porque Jesus não nasceu ainda, tá? Então, de 321 a 198, os gregos do grupo dos Ptolomeus vão dominar os judeus obviamente pagam seus impostos, mas entre aspas eles têm uma certa liberdade, né? Principalmente a liberdade de culto, que era tão importante para o judeu poder ir ao templo, poder sacrificar, poder adorar ao seu Deus, isso era de extrema importância. Você vai ver que no período que eles estavam na Babilônia, eles não puderam fazer isso, né? E os salmos inclusive nos mostram um lamento deles quando pediam para que eles cantassem os seus hinos, os seus cânticos, e eles diziam: como que nós vamos poder entoar se nós estamos longe da cidade, estamos longe do templo? Então agora eles voltaram para a sua terra, eles têm acesso direto novamente ao templo, e isso para eles é muito importante. E o período dos Ptolomeus foi interessante porque foi um período onde eles puderam continuar com o seu culto a Deus, a sua adoração a Deus. Agora, um pouco depois, e aqui na data especificamente em 198 a.C., os Seleucidas se tornam mais fortes, eles avançam em direção ao sul contra os Ptolomeus, e em 198, então, eles dominam sobre os judeus. Mas eu vou falar sobre os Seleucidas daqui a um minutinho. Eu só quero lembrar que no período dos Ptolomeus, isso é uma questão que sempre cai nas provas, é sempre interessante o aluno lembrar, que foi no período dos Ptolomeus, mais especificamente sob o domínio de Ptolomeu Filadelfo, que se encomendou uma tradução dos livros de vários povos, para não dizer de todos, mas de vários povos do mundo, na biblioteca em Alexandria, e nesse período se traduziu a Bíblia dos judeus, que no seu idioma original é em hebraico, com pequenas porções em aramaico depois do período do cativeiro, mas de um modo geral ela é escrita em hebraico, e então se solicitou a alguns sábios judeus que traduzissem esse material, a Bíblia do Antigo Testamento, dos judeus, do hebraico para o grego, que era a língua dos Ptolomeus, lembrando que os Ptolomeus eram gregos, né? E eles queriam ter traduções de todos os livros do mundo na biblioteca em Alexandria, que está no norte do Egito. Esse livro que foi traduzido recebeu o nome de Septuaginta, porque foram aproximadamente 70 tradutores num período de aproximadamente 70 dias. Então esse número 70, ficou muito emblemático aqui e deu nome a essa tradução, a tradução da Septuaginta, que para nós hoje ela é lida nos numerais romanos LXX, que em numeral romano é 70, tá? Lembrando, isso com certeza você aprendeu na escola.
Então, quando você encontrar no texto LXX, não leia LXX e nem 70, leia a Septuaginta, que é isso que o escritor do material está querendo dizer, a Septuaginta. E é importante eu lembrar isso a vocês porque a Septuaginta, ela teve um papel fundamental na expansão do Evangelho no Novo Testamento, no primeiro século, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, e outros irmãos saíram mundo afora pregando o Evangelho. Em cada cidade já havia uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para o grego, como eu falei para vocês, e elas podiam acessar esses livros, esses manuscritos que falavam diretamente da pessoa de Jesus, o Messias, o Cristo, que era anunciado então pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos e pregadores do Evangelho no primeiro século. Então nós ficamos aqui com essa primeira aula. Na próxima eu falo sobre o domínio dos Seleucidas sobre os judeus.